Fala, jovem! Aqui é o professor Felipe Rocha e nesse vídeo eu gostaria de comentar com vocês sobre essa notícia que saiu no Valor Econômico e tem repercutido bastante no mercado tributário e no mercado contábil pela consequência trazida para a contabilidade pelo erro cometido no enquadramento do ISS. Me chamou bastante atenção pelo fato que o erro envolveu o ISS, que é um dos tributos no qual sou especialista, e temos inclusive um módulo só sobre ISS dentro da OCI. Nesse caso em específico, que a notícia relata, o escritório de contabilidade ele foi condenado a indenizar o seu cliente, que é um escritório de advocacia. O erro cometido pela contabilidade foi não fazer o enquadramento do seu cliente no ISS fixo. Em vários municípios, tem a possibilidade de ser pago o ISS de forma fixa para serviços profissionais, onde é calculado um valor por profissional, ao invés de aplicar a alíquota ad valorem, um percentual sobre o preço do serviço. No caso em específico, se a contabilidade tivesse feito o enquadramento do ISS fixo, o valor do ISS devido seria de aproximadamente R$19 mil, como traz a notícia. Como consequência do não enquadramento no ISS fixo, o seu cliente, o cliente da contabilidade, teve que pagar a mais de imposto cerca de R$480 mil, que atualizado com as devidas correções, chega aí a mais de R$1 milhão o valor que foi condenado o escritório de contabilidade a indenizar o seu cliente. Então veja, é um erro que eu considero um erro de principiante, né? O não enquadramento do ISS fixo é algo que todo mundo que trabalha com ISS deveria saber, que existe, e as regras para o enquadramento de acordo com cada município, dos municípios que se propõem a atender, mas que pode trazer uma consequência gigantesca. No caso em específico, o erro que a contabilidade cometeu foi perder o prazo para enquadramento do ISS fixo. Como traz a notícia, a contabilidade perdeu o prazo, né? Perdeu o prazo que deveria ter sido feito o enquadramento para 2020 até 31 de dezembro de 2019. E com isso, né, com o não enquadramento dentro do prazo, o seu cliente teve que pagar o ISS variável durante todo o ano calendário de 2020, aplicando a alíquota do serviço, que é 5% nesse caso, sobre o preço do serviço. Então, ao invés de pagar ali cerca de R$19 mil, que seria o ISS fixo, teve que pagar 5% sobre o preço do serviço, que ficou, né, muito maior do que seria calculado pela forma fixa. E qual é o ponto que eu gostaria de chamar a atenção para vocês aqui? Não é levantar o assunto do ISS fixo, porque isso é algo que todo mundo que se propõe a atender prestador de serviço deveria saber. Tem muita empresa de contabilidade no mercado que diz, não, eu só atendo o prestador de serviço porque é mais fácil. Sim, é mais fácil, eu realmente concordo, é mais fácil do que um comércio, do que uma indústria, tem menos folha de pagamento, tem menos variáveis, menos exceções, porém, tem particularidades. Se você se propõe a atender prestador de serviço do regime normal, que não seja enquadrado no simples, tem algumas particularidades que você precisa dominar. No imposto de renda e contribuição social no lucro presumido, percentual de presunção para algumas atividades, no ISS, a possibilidade do enquadramento no ISS fixo. São poucas particularidades, inclusive. Não são várias, como acontece no ICMS e outros tributos. Então, se você se propõe a atender um escritório de advocacia, o mínimo que se espera é que você esteja preparado para atender um escritório de advocacia. E, infelizmente, esse erro que foi noticiado, onde a contabilidade teve de indenizar o seu cliente, esse mesmo erro eu já vi ser cometido por vários outros escritórios de contabilidade que não fizeram o enquadramento do seu cliente no ISS fixo. Um caso que eu acompanhei não faz muito tempo, a contabilidade não fez o enquadramento do ISS fixo para uma clínica médica. E com isso teve que pagar ISS variável ao invés do ISS fixo, o que também resultou numa diferença muito grande de imposto a ser pago pelo cliente. Então o ponto a ser ressaltado aqui é o seguinte, tem muito profissional de contabilidade, profissional da área tributária, que não está capacitado para atender o seu cliente, não tem o nível técnico que demanda para atender esse cliente e está atuando no mercado, o que na minha visão é incabível. Se você não está pronto para atender esse cliente, vá atrás de conhecimento, vá atrás de capacitação para depois, então, se propor a atender esse segmento. Do contrário, a consequência é essa. O erro será cometido, o erro será evidenciado e a consequência será trazida ao escritório. Esse caso aqui, ele foge à regra, né? Porque foi um valor astronômico de indenização, né? Foi cobrado não só o acréscimo de mora, mas foi cobrado a diferença do imposto pelo erro cometido pela contabilidade. E tem muita gente criticando, mas não é justo cobrar
a diferença do imposto da contabilidade. É justo cobrar só eventual juros e multa. Tem N discussões sendo travadas em relação a esse ponto, a esse assunto, né? Mas o que eu gostaria de enfatizar aqui é o seguinte: independentemente se o valor é muito alto, é desproporcional em comparação ao honorário cobrado, lembrando que nós temos que levar em consideração que para empreender eu tenho que ter ciência dos riscos do meu empreendimento. O fato de eu empreender na contabilidade traz consigo riscos. E esses riscos eu tenho que estar ciente deles para poder atuar com segurança e eventualmente até contratar serviço de responsabilidade civil para me cobrir de eventuais prejuízos que possam ser trazidos por erros cometidos não só pelo profissional, mas por seus funcionários. Mas o ponto que eu gostaria de destacar nesse vídeo é um erro de principiante. É um nível de conhecimento tão básico que chega a ser ridículo o escritório de contabilidade que não sabe disso. E não foi questão de descumprir com prazo, foi porque provavelmente o escritório não conhecia da regra, né? Não fez o enquadramento. E ainda que seja descumprir com prazo, é falta de controle, é falta de organização do escritório para que cumpra com os prazos previstos para os seus clientes. Então, o que eu queria deixar de recado aqui se você vai atender clientes de um determinado nicho, esteja capacitado para atender esse cliente. Tem muito profissional no mercado tributário e no mercado contábil que está atendendo clientes que ele não faz ideia de quais são as particularidades, quais são as exceções que se aplicam a esse cliente. O nível técnico, a régua é muito baixa. Infelizmente, erros como esses são cometidos aos montes. Acontece que esse caso em particular reverberou, né? Repercutiu, porque o valor é muito alto, foi noticiado pela mídia. Mas quantos outros erros acontecem diariamente, causando prejuízos astronômicos aos clientes e não são noticiados e continuarão sendo cometidos pela falta de conhecimento técnico?